deixe tudo no altar do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Eu tenho certeza que nesse momento poucas pessoas estarão assistindo essa publicação que eu estou fazendo agora, até porque já é bem tarde, são 22 horas e 30 minutos. Amanhã é domingo, é dia de escola bíblica dominical. E eu tenho compromisso na escola bíblica dominical. Eu dou aula para a classe do discipulado, que é uma classe que eu tenho muito prazer em ministrar a palavra de Deus, em ensinar os alunos que estão se preparando para o batismo. Eu agradeço a Deus por Ele ter me escolhido, por Ele ter colocado em minhas mãos esta responsabilidade de ensinar a preciosa palavra de Deus, de ministrar a preciosa palavra de Deus. Nós sabemos que sem Jesus nós nada podemos fazer. Nós temos a certeza que o Espírito Santo de Deus, ele nos inspira, ele nos ensina, ele nos instrui, ele nos capacita para nós pregarmos esta palavra, a palavra de Deus. Mas eu queria aqui nesse instante, eu liguei o meu teclado, é muito tarde, essa hora não pode nem ter som alto ligado, e eu não gosto de ser chamada atenção, não gosto de ser indisciplinada, mas eu comecei tocando aqui em fervente oração. Eu gosto muito desse hino. Dizem por aí que tem hinos antigos. Eu sempre falo na igreja que nós nunca devemos falar que os hinos são antigos. Os cânticos de louvor e adoração a Deus jamais serão velhos ou antigos. Você imagina quantos anos tem que esse hino em fervente oração foi gravado por alguns cantores que até já descansam no Senhor. E este hino, toda vez que ele é cantado na igreja, nós sentimos a presença do Senhor. Porque a letra dele é maravilhosa. Aquele hino, o grandioso és tu. Quantos anos tem que o autor desse hino escreveu esse hino? Grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Não tem hino antigo, não tem hino velho. O hino, quando ele tem letra e mensagem, todos os dias ele é novo. Ele não se renova, ele é novo todos os dias. Então eu volto neste hino em fervente oração. Esse hino é maravilhoso. Em fervente oração, vens o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares
no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Que letra linda desse ano. Como eu estou dizendo, são 22 horas e 40 minutos. Eu não posso estar aqui cantando alto, né? Nós moramos em apartamento, então a gente tem que obedecer à lei do silêncio. Mas como esta live, eu não me preparei assim, não anunciei que ia publicar a live, e também eu cheguei da igreja, assisti um filme que o pastor passou lá na igreja, e filme este que nós sentimos ali o verdadeiro sentido do cristão quando ele serve a Deus, não nega Jesus Cristo, mesmo que ele seja espancado, preso, acorrentado, queimado vivo, ele não nega Jesus. E nós saímos ali da igreja pensando como nós estamos longe de suportar tanto sofrimento. Nós não temos esta experiência de recebermos pancadas e sermos presos, mortos. Eu estou viva aqui, né? Quem vai assistir esse vídeo, não sei quando, que eu vou publicar no meu canal, no YouTube, vou publicar no meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com. E nós, então, saímos ali da igreja pensando como os cristãos sofreram perseguição por amor a Jesus Cristo e não negaram a Jesus. E eu vim para casa pensando quantos que estão negando a Jesus, desistindo do caminho da cruz, apostatando a fé por causa de perseguição, por causa de calúnias, por pregar a verdade, estão sendo perseguidos. Mas eu quero te dizer, você que vai assistir esse vídeo, nunca deixe de falar a verdade, nunca deixe de pregar a verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Mesmo que você sofra perseguição, mesmo que você seja apedrejado ou apedrejada, permaneça fiel. Eu sempre digo uma coisa: quem vai nos dar a coroa da justiça, quem vai nos galardoar é Jesus Cristo, não é homem algum. E às vezes nós estamos aqui nessa terra, não estamos suportando as perseguições, as palavras que nos ferem, porque estamos pregando a verdade. Mas eu te digo, eu incentivo você a não desistir, continuar pregando a verdade, falando a verdade e vivendo a verdade. Não adianta nós pregarmos e não vivermos a verdade. Nós precisamos andar de acordo com o que está escrito neste livro sagrado. E eu tenho visto alguns pastores pregando a respeito da volta do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Alguns pastores pregando, exortando a igreja, alertando do pecado, e muitos, ao invés de se corrigirem, de agradecer a Deus pela vida
destes homens, desses ministros, sacerdotes, que Deus escolheu para nos dar este alimento, que é a palavra, a santa palavra de Deus. Muitos não aceitam, porque não querem se corrigir dos seus erros, não querem se arrepender, estão preferindo escolher seguir o caminho largo, a porta larga que conduz à perdição. E muitos pastores que estão pregando a verdade estão sofrendo perseguição, incompreensão, até calúnias. Mas eu quero te dizer que a palavra que Deus me deu quando eu vim hoje da igreja foi sobre o apóstolo Paulo. Eu gostaria de ler aqui na palavra de Deus, não vou me alongar e falar muita coisa não, porque como eu disse, eu ainda tenho que já tenho o estudo de amanhã preparado para os meus alunos, já preparei o estudo, já preparei a apostila, mas eu preciso me deitar mais cedo para acordar cedo. Mas eu gostaria de ler aqui para você que vai ouvir depois essa palavra. Como eu disse, neste horário, estou vendo aqui a Jaqueline Souza, que está assistindo. A paz do Senhor, Deus te abençoe. Um grande abraço para você, Jaqueline. É um prazer ver você aqui na tela do meu telefone. Deus te abençoe. E também tem muitos pregadores que não estão pregando a verdade. Estão pregando um evangelho muito light, um evangelho muito superficial. E a palavra de Deus não pode ser pregada, falada, ensinada, ministrada para simplesmente agradar alguém que esteja dentro da igreja ou no púlpito. Quem prega a palavra de Deus tem que ter compromisso com Deus, em primeiro lugar, com a palavra, para pregar a verdade. Doa quem doer. A palavra tem que ser pregada. E muitos não estão fazendo isso também. Tem os dois lados. Tem aqueles que estão pregando, fazendo correção, exortando, alertando do pecado, alertando da vinda de Jesus, que estão sofrendo perseguição por pregar a verdade, e outros que não estão pregando como tem de pregar, alertar a igreja, fazer correção, está agradando o homem e desagradando a Deus. Eu escolho agradar a Deus. Eu escolho agradar a Deus. Eu vou ler aqui no livro de Atos sobre o apóstolo Paulo e vou ler em Coríntios também sobre o apóstolo Paulo. Mas já que eu falei de muitos que estão querendo agradar ao mundo e não agradar a Deus, tem um versículo na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. A escolha é nossa. Nós temos o livre arbítrio de escolher o que é que nós queremos. Agradar ao mundo ou agradar a Deus. Eu, Neuza Baldini, escolho agradar a Deus. E você?
E você? Qual a escolha que você faz? A Bíblia nos fala da história de Saulo, que ele seguia fielmente, obedecia à lei, mas ele não conhecia o amor de Deus na vida dele. Ele não sabia quem era Jesus, até que ele teve uma experiência com Jesus. E eu vou ler aqui em Atos capítulo 9, para você que é um ministro da palavra de Deus, para você que é um pregador da palavra de Deus, para você que é uma serva de Deus, para você que tem compromisso de pregar a palavra de Deus, você que Deus te escolheu para anunciar a verdadeira palavra de Deus, preste atenção nessa leitura. Atos capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Estou aqui com a Bíblia, olha. Atos capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Este Saulo, que é o mesmo Paulo, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que ele considerava seita, o Evangelho de Jesus Cristo, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Isso Saulo. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Então, Saulo foi pego de surpresa e apareceu diante dele um resplendor de luz vindo do céu. Preste bem atenção. E caindo em terra, muitos dizem que Paulo caiu do cavalo. Se ele estava no cavalo ou não, a Bíblia não diz. Eu leio o que está escrito. Eu não acrescento. Se alguém quer acrescentar, é responsabilidade de cada um que faz isso. Ele poderia estar num cavalo, e um cavalo muito bom, muito bem tratado, um cavalo com um pelo muito brilhoso, um cavalo excelente, poderia. Mas aqui diz, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que ele perseguia os cristãos. Então, cuidado que quando nós estamos perseguindo um cristão, nós estamos perseguindo a Jesus Cristo. Muito atenção nessa palavra. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? Na Bíblia atualizada, esse diálogo de Jesus com Saulo, está faltando algumas palavras. Por isso eu uso a Bíblia edição corrigida. Eu gosto da Bíblia edição corrigida. Eu até tenho aqui em casa a Bíblia na tradução atualizada, mas eu uso a corrigida. E ele disse, quem é, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha, ele perseguiu os cristãos. Mas, eu repito, quando nós perseguimos os cristãos, seja quem for, nós estamos perseguindo a Jesus Cristo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Recalcitrar é dar coice. Aguilhões é aquele ferrinho que tem na ponta do garruchão, daquela vara, que pessoas que trabalham com boi na roça e conduz boi, um carro de boi ou em arado, que o boi que eles precisarem de conduzir o boi para algum trabalho,
O homem que está conduzindo, ele usa um garruchão, uma vara comprida, e na ponta tem um ferrão, que ele dá uma agarruchada no boi quando ele empaca, que não quer ir para frente. Então Jesus falou, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, né? Grilhões não. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor. Na Bíblia atualizada também essas palavras de Jesus foram tiradas, porque eu não sei, não me pergunta que eu não sei. Eu sei que eu uso a corrigida. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Então ali naquele momento, quando aconteceu isso com Saulo, que ele teve essa visão que foi Jesus Cristo que se apresentou para ele e conversou com ele, Jesus ali não disse exatamente o que ele queria com Saulo, não. Ele disse, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Às vezes nós queremos de repente, saber de alguma coisa antes da hora. Mas Jesus só nos fala no tempo certo, na hora certa e no lugar certo. Nós temos que passar por experiências primeiro. Denair Fabiano, a paz do Senhor, seja bem-vinda, Denair, Deus te abençoe. Então Jesus disse assim, olha, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Você está entendendo que você, eu, nós, às vezes queremos saber de alguma coisa antes da hora, ou fazer antes do tempo de Deus. Não vai dar certo. Tem que ser no tempo de Deus. Então, e os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então os que estavam com ele ficaram espantados com aquilo que eles estavam ouvindo, mas eles não viam ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, presta atenção, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Agora este Saulo, que estava caminhando para Damasco, para matar os cristãos, para prender, para bater, cheio de autoridade, com cartas em suas mãos que o autorizava a fazer tudo o que ele queria com os cristãos. Que no versículo 2 do capítulo 9 diz, e pedindo-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então é isso que acontece quando nós nos enchemos da nossa autoridade, da nossa ousadia, sem ser a autoridade de Deus, sem ter a ousadia que Deus nos dá. A nossa ousadia, a nossa autoridade carnal, da nossa natureza má, ruim, Deus não aprova. De alguma maneira seremos punidos. E ali Saulo ficou cego. Ele não enxergava. No entanto, ele tinha que levantar e entrar na cidade. Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Preste atenção. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Agora aquele Saulo, violento, valente, destemido, bravo, ruim, perverso, perseguidor dos cristãos, agora ele está cego e sendo conduzido por outras pessoas. Cleonice Silva, Deus te abençoe, a paz do Senhor, Cleonice. Um grande abraço. Deus te abençoe. Então veja bem, como que num segundo, através de uma visão, este homem tão valente, tão violento, tão seguro de si, ele perde a autoridade, ele perde a capacidade de caminhar sozinho, ele fica cego e ele é conduzido pelos varões que estavam com ele. Nós precisamos ter muito cuidado com as nossas atitudes. No caso de Saulo, ele perseguiu os cristãos. E nós? O que nós estamos fazendo que não está agradando a Deus?
e Ele pode nos punir a qualquer momento. Quando a gente menos esperar, seremos surpreendidos. Então, as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa falta de amor, a nossa falta de comunhão, a nossa falta de união com os nossos irmãos, a nossa família, palavras duras que nós proferimos, tudo isto desagrada a Deus e muito mais. Então eu tenho muita preocupação com crentes que dentro da igreja vivem reclamando, vivem murmurando, vivem colocando defeito. Por favor, faz uma oração para o meu irmão que está no hospital. O nome dele é Carlos Augusto Fabiano. Ele teve um derrame cerebral. A paz do Senhor. Sim, Denair. A irmã Denair está pedindo oração pelo irmão dela, que se chama Carlos Augusto Fabiano. Ela está dizendo que ele teve um derrame cerebral, um AVC, né? Infelizmente, foi a doença que levou o meu esposo no dia 7 de maio. Deus o levou, né? Mas foi devido a essa doença. Mas, Denair, nós vamos orar sim. E Deus é poderoso para restaurar a saúde do seu irmão, Carlos Augusto Fabiano. Estaremos em oração. Eu peço a vocês que estão aí na tela que orem por esse pedido da irmã Denair Fabiano. Então, continuando aqui, estou falando da cegueira de Saulo, do que Deus fez com ele, da repreensão que Deus fez. Eu estou alertando essa palavra para mim e para você, para a gente se corrigir hoje de tudo que nós estamos fazendo. Elaine dos Santos assistindo, Deus te abençoe, Elaine, um grande abraço, Deus te abençoe, seja bem-vinda. E aí vou continuar aqui com a história sobre Saulo, porque hoje eu vim pensando, nós que ministramos a palavra de Deus, que estamos seguindo o Evangelho de Jesus Cristo, que estamos perseverando na obediência, nós temos sofrido muitas pedradas, perseguições. Se a gente realmente não tiver uma fé firme em Jesus Cristo, a gente desiste. Mas nós não podemos desistir, não. Nós temos que continuar, seguindo em frente, fazendo a obra de Deus, ainda que com lágrimas, ainda que com angústia, com tristeza, não de servir a Jesus, de sermos perseguidos por falarmos a verdade. Eu nunca vou deixar de falar a verdade. Eu não estou preocupada se alguém me critica. Não é que não nos entristece. É claro que nos entristece. Mas eu estou com 79 anos, graças a Deus. Até aqui, tenho feito a obra do Senhor, sem pensar em desistir. Porque o meu alvo é o céu de glória. O meu alvo é ser recebida por Jesus. O meu alvo, o meu foco, são as mansões celestiais. Se este é o seu desejo, se este é o seu objetivo, se esta é a certeza que você tem, que tudo fica aqui nessa terra, os ingratos, os traidores, os invejosos, os perseguidores, eles terão contas a acertar com Deus. Então, nós temos que vigiar nas nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para que Deus não venha dizer: Neuza, Neuza, por que você me persegue? Alguém escreveu aí, minha lindona. Oh, eu não sei não, cadê a lindona, meu Deus? Jesus, me ajuda, meu Pai. A lindona está aqui, a lindona de cabeça branca. Eu agradeço a Deus pela beleza que Ele coloca no nosso rosto, a beleza de serva, a beleza de mulher de Deus, a beleza de quem tem prazer em pregar a palavra do Senhor, a beleza de quem está vivendo um luto, chorando por dentro e sorrindo por fora, a beleza de quem está aqui, ainda que com o coração dolorido, mas estou vencendo com Jesus, porque Ele é a nossa rocha, a nossa fortaleza, é a nossa esperança.
irmã Fátima está dizendo, eu estou fazendo tratamento com... Está abreviada a palavra. Estarei orando por você, Fátima. Ainda vou orar hoje antes de dormir. Então, eu preciso concluir aqui a leitura do apóstolo Paulo, porque eu quero que quem esteja ouvindo essa palavra ter duas certezas. Primeiro, quando você se propõe a seguir a Jesus, a pregar a verdade, pregar a palavra como ela está escrita, sem ficar derramando melzinho sobre o ego de alguém para satisfazer, para agradar, você desagrada a Deus. Quando você prega a verdade, você desagrada o homem e agrada a Deus. O que você escolhe? Eu escolho agradar a Deus. E quando você está seguindo a palavra, vivendo a palavra, dando testemunho, você será perseguido, você será perseguida, mas não desista, porque o nosso alvo são as mansões celestiais, é encontrar com Jesus. Então, seguindo aqui, e Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, ele ficou cego. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu durante 3 dias. Aquele homem valente agora estava totalmente quebrantado, cego, sem comer e sem beber. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha, não fala mais nesse Ananias na Bíblia. É a única vez que se fala sobre este Ananias. Tem outro Ananias na Bíblia, mas este aqui não fala mais dele. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Agora Jesus em visão conversa com Ananias e fala para ele lá, dá um endereço para ele. É assim que nós somos guiados por Deus. Deus não nos conduz de maneira que nós não estejamos sabendo o que estamos fazendo. Ele nos conduz, Ele nos guia, Ele nos ensina o caminho. E Ele ensinou o endereço para Ananias. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, ao mesmo tempo, Jesus dá essa visão para Saulo, que entrava um homem por nome Ananias e impunha a mão sobre ele. Olha como Jesus é completo, é lindo. Nada fica confuso quando nós estamos sendo guiados por Jesus. E respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então a fama de Saulo corria longe, todos sabiam quem ele era. Irmãos, a nossa fama corre longe. A nossa fama, principalmente quando se faz coisa ruim, então é que voa, vai longe. Todo mundo toma conhecimento. Vai para as manchetes dos jornais, vai de boca em boca. Mas também as coisas boas são faladas. É muito bom quando você chega num lugar e alguém diz assim, eu já ouvi falar de você, ouvi falar muito bem sobre você. Ou chega em outro lugar, que bom que eu te conheci, eu queria tanto te conhecer. Já me falaram tão bem da sua pessoa, isso é maravilhoso, isso é muito bom. Não para a gente ficar cheia de vaidade ou cheio de vaidade, é para agradecer a Deus, que o nosso testemunho também corre longe. Então, vamos andar de acordo com a palavra de Deus, porque se dermos mau testemunho, as notícias vão correr. E se dermos bom testemunho, as notícias também vão correr. Amém? Então Ananias está aqui conversando com o Senhor. Senhor, ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui
tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Então Ananias está falando, olha, ele tem toda a autoridade para prender aqui por ordem dos sacerdotes. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, Ananias, vai, Neuza, vai, Cleonice, vai, Denair, vai, Jaqueline, vai todos que estão ouvindo essa palavra, vai anunciando a palavra do Senhor, vai lançando a semente, ainda que com choro, ainda que com lágrimas, ainda com seu coração ferido. Continue semeando a palavra, continue pregando, continue falando que Jesus perdoa, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus é o Senhor dos Senhores, que Jesus é o Príncipe da Paz. Vai falando que Jesus é o Consolador, vai falando que Ele é o maravilhoso, que Ele é o Deus forte, que Ele é o Pai da eternidade. Vai falando, vai anunciando que Ele é o Filho de Deus. É essa a nossa missão aqui na Terra, não é outra. Não podemos perder tempo, Jesus está voltando. Jesus está às portas. E nós precisamos estar preparados para este momento que nós não sabemos exatamente a hora e nem o dia. Mas esse dia está chegando. Então Ananias continua. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Agora Jesus está conversando com Ananias. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então agora Saulo, ele foi escolhido por Jesus para pregar o evangelho, pregar a verdade, e ia sofrer muito. Ele diz assim, e Ananias, ele diz, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Você está padecendo porque está pregando a verdade? Glorifique o nome do Senhor. Você foi escolhido, você foi escolhida, eu fui escolhida. Eu agradeço a Deus por Ele olhar para mim e dizer, eu escolhi a minha serva Neuza para pregar a minha palavra, para ensinar a minha palavra. Deus te escolheu. Então não se entristeça, seja forte, seja corajoso, seja corajosa. As pedradas vêm, mas antes delas nos atingirem, elas atingem a Jesus. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo. Agora ele já chama o perseguidor, estava com medo dele. Agora ele diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Olha que maravilha, olha que bênção, olha que coisa gloriosa. A partir daquele momento, Ananias impõe a mão sobre Saulo e ele diz, eu fui enviado para impor minhas mãos sobre você e agora para que você veja e seja, para que você tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Glória a Deus. E tendo comido ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Agora já não era mais aquele Saulo perseguidor. Agora já era um Saulo convertido. E agora eu quero que você, se você tiver sua Bíblia aí, se você puder ler a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele escrevendo a igreja de Corinto, capítulo 11, diz assim, tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Agora ele está pedindo que suportem a ele. E ele diz, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, está aqui capítulo 11. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar
como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Agora, olha só, aquele Saulo que perseguia os cristãos, que matava, que prendia, que batia, agora ele está zelando pela igreja do Senhor. Ele está trabalhando na vida dessas pessoas para que elas estejam preparadas para encontrar com Jesus, como a esposa encontra, como a virgem encontra com o marido. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E ele continua: mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Ele está com zelo pela igreja do Senhor. Que coisa linda quando nós nos convertemos, quando nós deixamos para trás o velho homem, o pecado, a desobediência, os vícios, a mentira, o adultério, a fornicação, a idolatria, enfim, tudo que é errado. Nós nos tornamos novas criaturas e aí a nossa vida muda. A gente passa a viver de uma maneira santa, uma maneira agradável, que agrada os olhos de Deus. Agora Saulo estava cuidando da igreja, zelando pela igreja, como uma virgem a encontrar-se com o seu marido. Glória a Jesus, aleluia. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Glória a Jesus. Ele mesmo está dizendo: eu penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Porque agora ele está pregando a verdade, ele está vivendo a verdade, ele está cuidando, zelando, ensinando a igreja do Senhor. E aqui diz assim, eu gostaria de continuar lendo o capítulo todo, mas não vai dar. Ele diz assim: e se sou rude na palavra, não o sou, contudo, na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Quer dizer, ele está dizendo, agora eu já me virei pelo avesso com vocês, vocês já me conhecem, vocês já sabem quem eu sou. É muito bom quando a gente é transparente, quando a gente não fica com uma capa escondendo dentro de nós, vivendo uma coisa e sendo outra. Somos pessoas com dupla personalidade, uma pessoa que não vive, não é transparente, não é sincero. E o apóstolo Paulo diz assim: eu sou rude na palavra. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecer totalmente entre vós. É tão bom, né, quando você conhece alguém de verdade, sabe que aquela pessoa é sincera, ela fala a verdade, ela não fala só para te agradar. As pessoas verdadeiras e sinceras e amigas, elas nos corrigem, nos exortam, nos chamam a atenção, quando a pessoa é sincera e verdadeira. Mas quando ela é falsa, ela vive dupla personalidade. Pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados? Porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário, e quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Olha só, ele está sendo sincero, não fui pesado a ninguém. Quer dizer, Paulo não era um explorador, não. Ele não aproveitava da posição dele, da missão dele, para ser pesado a alguém. Tem gente que vive aproveitando de outros, tirando proveito. Não quero entrar aqui nos detalhes disso não, que eu não quero fugir aqui da palavra, mas isso acontece. E a gente tem que pedir também discernimento a Deus
para não tirar da nossa mesa ou da nossa família para colocar na mão dos aproveitadores. Eu não estou dizendo daquelas pessoas que precisam de ajuda, de um salário pelo seu trabalho, pelo seu ministério, porque é bíblico também. Digno é o obreiro do seu salário, mas aproveitadores não. Amém? Continuando aqui. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Paulo era prudente. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Por quê? Porque vos não amo? Deus o sabe. Tá vendo? Ele está falando, vocês pensam que eu não amo vocês? Deus sabe do meu coração. Então muitas vezes nos julgam, mas Deus conhece. Lá dentro do centro do nosso entendimento, da nossa alma, Deus nos conhece. O homem pode nos julgar, mas Deus sabe quem somos realmente, verdadeiramente. Mas o que eu faço, o farei para cortar a ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então é bom o crente ler isso aqui, o cristão, porque às vezes muitos estão sendo enganados por falsos profetas. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que até Satanás ele se transfigura em anjo de luz para enganar aqueles que não têm discernimento de Deus, não têm intimidade com Deus. Eles estão sendo enganados por falsos profetas que estão por aí pregando e dizendo que estão fazendo maravilhas e expulsando demônios, mas são falsos profetas. Então nós temos que tomar cuidado para para que não sejamos enganados por esses falsos pregadores. Aqui está escrito, o apóstolo Paulo está dizendo, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, as nossas obras, elas vão aparecer. Se nós estivermos fazendo tudo conforme a palavra de Deus, nossas obras vão se tornar transparentes e todos tomarão conhecimento. E se estivermos agindo com falsidade, sendo fraudulentos, também Deus trará às claras tudo isso que está acontecendo. E nós estamos vendo aí. Quem tem olhos estão vendo, quem tem ouvido está ouvindo. Tem que ter muito cuidado para não deixarmos nos iludir com esses pregadores fraudulentos, aproveitadores, como é que eu quero dizer? Que estão vendendo a palavra de Deus, cantores que pedem milhões para cantar numa igreja, um louvor, 2 louvores, sai dali, vai cantar em outra igreja. Isso aí é outra coisa que os próprios cantores estão falando muito sobre isso, pastores, pregadores. Então tudo isso a gente tem que vigiar para não cair neste laço. Então, como eu quero aqui seguir mais um pouco sobre o apóstolo Paulo, no capítulo 12 do apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 12, diz assim:
ele conta aqui de uma visão, ele disse assim: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Esse homem era ele mesmo. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Esse foi o próprio apóstolo Paulo. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então ele ouviu, mas ele não passou à frente o que ele ouviu. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ele agora reconhece que ele não é aquele Saulo lá de trás, violento, autoritário, que fazia o que ele bem queria. Ele sabe que ele tem as fraquezas dele e que ele depende de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. Nós dependemos da misericórdia de Deus na nossa vida. Nós não somos nada. De um minuto para o outro, o Senhor nos lança por terra, ainda coloca cego, ainda temos que ser guiados pela mão de outros. Isso acontece. De outras maneiras, Deus está sempre mostrando que por amor a nós, Ele nos pune, Ele nos corrige, Ele nos leva à casa do oleiro para que nós venhamos a nos consertar enquanto há tempo. Muitos estão deixando o tempo passar e não se consertam com Deus. E Jesus está voltando. O dia é hoje de se consertar. Você que vai ouvir essa palavra, se conserte, porque Saulo passou por um grande susto, mas ele foi preparado por Deus para sofrer por amor ao Evangelho. E ele conta aqui sobre a visão que ele teve. Porque se quiser do arrebatamento, que ele foi até o terceiro céu. Até o terceiro céu. Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Eu tenho muito medo de falar o que não está escrito. Eu combato muito isso. E se eu for na igreja e ouvir pregação que não está escrito na Bíblia, texto bíblico que pregador acrescenta, eu boto num saco bem furado. Não trago para casa, não. Eu te aconselho a fazer o mesmo. De assim me gloriarei eu, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então ele estava dizendo, eu quero que veja o que eu faço, o que eu falo, nada além. Amém? E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Ele está contando aqui, que ele tinha um espinho na carne. Eu não sei que espinho na carne é esse. A Bíblia não diz. Tem muitos pregadores que dizem que por muitos motivos, eu não vou citar aqui não. Eu não sei qual é o espinho na carne. Era alguma coisa que fazia ele sofrer, porque um espinho na carne dói. Um espinho na carne incomoda. Um espinho nos espetando é algo terrível. Mas ele tinha esse espinho na carne. Ele está dizendo aqui, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então Deus conhece o homem. Paulo precisava daquele espinho na carne para ele não se exaltar. Eu não sei o que você precisa para se quebrantar. Irmão Josenildo está assistindo. Glória a Deus, a paz do Senhor. Maria Aparecida Gomes está assistindo. Glória a Deus. Carmen Diniz, lá de Belford Roxo, onde eu fui pregar, está assistindo. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Tereza Reis, glória a Jesus, seja bem-vinda. Agora que eu peguei o dedo aqui para subir na tela. Então, o apóstolo Paulo, Deus quebrantou ele. E é assim que Deus faz conosco. Quando a gente quer empinar o nariz,
se exaltar, Deus coloca em nós um espinho, para a gente entender que nós dependemos do Senhor. Ele deixa o homem ir até onde permite. Quando Deus vê que o homem não muda, ele desce com ele, vai com ele para a casa do oleiro, trabalha na vida do vaso, passa. Agora eu preguei na igreja na sexta-feira atrasado, na nossa igreja, na congregação. Ele passa com as rodas do carro lá na casa do oleiro, em cima do vaso, amassa o barro, faz o vaso de novo. Agora você é um vaso novo. Agora acabou seu orgulho, acabou sua arrogância, acabou sua exaltação, porque o Senhor nos ama. Amém? Glória a Deus. Então, ele está dizendo aqui que 3 vezes foi esbofeteado, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Agora eu acho esse versículo lindo, 2 Coríntios 12, versículo 9. E disse-me, a minha graça te basta. Oh, glória a Deus. Será que você pode receber essa palavra nessa já quase madrugada, 11h25? Que é Jesus dizendo para você, olha, tudo isso que você está passando, a perseguição, a incompreensão, a falta de amor, tudo que você está passando e sofrendo, meu servo, minha serva, eu te amo, a minha graça te basta. Será que precisamos de mais alguma coisa? Neuza, a minha graça te basta. Raqueline, a minha graça te basta. Tereza Reis, a minha graça te basta. Cleonice Silva, a minha graça te basta. Todos que estão aí entrando nessa tela. Então essa é a palavra do Senhor neste momento, que eu não ia fazer live, isso não é hora de live. É hora de estar todo mundo dormindo, descansando para a escola bíblica dominical. Mas quando o Senhor me toca para me falar, eu não me incomodo se tem uma pessoa, 2, 3, 4 assistindo, se não tem ninguém, porque eu vou publicar essa live no Face, vou publicar de novo, vou publicar no meu site, no meu canal do YouTube. Alguém vai assistir depois. Então, eu estou ministrando a palavra da Bíblia, quando Jesus disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. É na fraqueza, meu amado, minha amada. É na humildade. Aleluia. É no quebrantamento. É com lágrimas. É de joelho no chão. É com a boca no pó. É pedindo misericórdia a Deus. É pedindo perdão a Deus. É pedindo graça para você vencer. Não é com a nossa força que nós vencemos, não. Não é com o nosso nariz empinado que a gente vence, não. A gente vence com a nossa fraqueza. Porque grande é Deus, forte é Deus, poderoso é Deus, para nos exaltar, para nos fortalecer, para nos encher do Espírito dele, para a gente vencer as lutas, as angústias, as tribulações, as perdas, as adversidades, as tristezas, vencer o luto, como eu estou vencendo. Não é fácil. Não, não é. Você tem um casamento de quase 49 anos e luta por aquela pessoa. Está junto. Mas Deus o leva para os braços dele. E a gente fica aqui, Senhor, e agora? Como vai ser? Neuza, não pare. Eu te chamei como atalaia. É isso que o Senhor me fala. Então eu não sou nada. Se o Senhor não me encher do Espírito dele, você não é nada. Nós não somos nada. O apóstolo Paulo pensava que ele podia tudo, ele fazia tudo. Ele tinha cartas, ele tinha ordem, ele fez enquanto Deus permitiu. Chegou um momento que o Senhor puxou Paulo pelo anzol e disse, vem cá, Paulo. Agora você vai cair por terra, vai ficar cego, vai ser guiado pela mão de outros, vai dobrar o seu joelho, vai ficar 3 dias sem comer e sem beber, até que Ananias vá orar por você. E isso aconteceu. E agora Saulo sofre por amor a Jesus Cristo pelo Evangelho, para pregar o Evangelho. É o que acontece comigo e com você.
Nós temos que pregar a verdade, viver a verdade, passar na prova. E Jesus diz para mim e para você: passe o que passar, sofra o que sofrer, chore o que tiver de chorar, receba as pedradas que tiver de receber, mas a minha graça te basta. Neuza, a minha graça te basta. Essa é a palavra do Senhor nesta madrugada, para mim e para você. Estamos sofrendo porque queremos ver as pessoas deixarem o pecado, entrar pelo caminho da verdade, se converterem, receber a coroa da justiça, mas elas não querem. Querem ser amiga do mundo. E nós sofremos por isso. Pagamos um preço. Mas a palavra de Deus diz no Salmo 126 que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, semeando com lágrimas, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Eu digo a você que eu já estou recebendo os meus molhos. E você? E você? Vai desistir? Não, jamais. Siga em frente. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue pregando a palavra de Deus. Continue testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo. Porque em breve a trombeta vai tocar. Guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora, diz o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo está aqui dizendo que ele recebeu do Senhor essa palavra: minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é na fortaleza, é na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia! Glória a Jesus! De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, nas suas fraquezas, para que em nós habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia! Glória a Jesus! Olha que coisa linda, porque pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Guarda esse versículo. Você pode sentir prazer nas fraquezas, você sente prazer nas injúrias, você sente prazer nas necessidades, você sente prazer nas perseguições, você sente prazer nas angústias, por amor de Cristo? Paulo sentia. Eu quero essa força vinda de Deus. Eu quero esse renovo vindo de Deus. Eu quero essa graça vindo de Deus. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser digna de Jesus dizer: Neuza, eu te escolhi, eu te nomeei, eu te dei esta responsabilidade. Não fuja, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. E Deus está dizendo para você também nesta noite: não desanime, não fuja, não saia dessa direção. Siga em frente, porque esta estrada vai te levar às mansões celestiais. Glória a Jesus. Eu quero ler aqui um último versículo, 2 Coríntios 12, 15, que eu estou me alongando muito, mas eu quando começo a falar sobre a palavra de Deus, se eu pudesse, eu falava a noite inteira. Eu sei que tem pessoas que cansam, não suportam, tem outras que gostam de ouvir. Eu amo a palavra do Senhor. Eu aprendi a estudar a palavra de Deus por amor, por zelo, por dedicação. Eu entendi que quanto mais eu estudo a palavra de Deus, mais eu preciso de estudar. Quanto mais, Madalena Mota, querida, um abraço para você. Esse casal, eu amo esse casal. Conheci numa viagem a Israel. Glória a Jesus. Que maravilha. Madalena, irmão Joelso, amo vocês. Vocês são pessoas muito preciosas na minha vida. Eu vou terminar aqui quando o apóstolo Paulo diz assim, presta atenção, olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas
ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Quando nós tivermos esse entendimento, que ainda que não nos ame, ainda que nos persigam, ainda que levantem calúnia contra a nossa vida, ainda que nos lancem pedradas, ainda que tenham inveja de nós, tudo isso nós passamos. Mas ele diz, mesmo assim, quanto mais eu vou continuar amando vocês, eu me deixarei gastar por vocês, sabendo que cada vez mais eu sou menos amado. Glória a Jesus. Eu deixo essa palavra para você nessa live que eu estou fazendo aqui, que já me alonguei bastante, que é o apóstolo Paulo, de perseguidor, ele passou a ser perseguido, e que ele reconhecia que nas fraquezas dele, ele poderia dizer, porque quando estou fraco, então sou forte. Então que você receba essa palavra no seu coração. Quando você pensar que você está fraquinho ou que está fraquinha, que você está se tornando uma pessoa inútil, não pense assim. Você é um abençoado de Deus, é uma abençoada de Deus. Deus se agrada da nossa humildade, Deus se agrada quando nós reconhecemos que somos dependentes da misericórdia de Deus. Deus se agrada quando nós reconhecemos que sem Ele nós somos fracos, que sem Jesus nós não somos nada e não somos ninguém. Mas quando temos Jesus, quando pensamos que estamos fracos, nós somos fortes. Assim como Jesus disse para o apóstolo Paulo, a minha graça te basta. Eu deixo essa palavra para você. Se alimente nesta noite. Durma em paz. Descanse no Senhor. Não deixe se abater pelas perseguições, pelas traições, pelas calúnias, pelas invejas. Porque Deus é que nos honra. O nosso galardão está com Jesus para nos entregar quando chegarmos às mansões celestiais. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei. Amém, Madalena está aí na escuta, um beijo, Madalena, eu amo vocês, casal lindo, abençoado, todos que estão aí assistindo, com grande carinho, com grande amor, eu envio um beijo, um abraço com carinho, a paz do Senhor. Eu entrei aqui nessa live, eu começo a falar e Deus vai me mandando falar, eu vou falando, mas eu vou encerrar com esse versículo. A minha graça te basta. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E o versículo 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Glória a Jesus. Para que você receba esta palavra com ânimo no seu coração, que os servos de Deus no passado passaram por tudo isso que nós estamos passando hoje. Quando nós pregamos esta palavra, a Bíblia Sagrada, a verdade, nós somos incompreendidos. Um beijo, querida, amo muito a senhora também. Obrigada, Madalena. Dá um beijo, irmão Joelso, que eu mandei. Eu amo vocês. Eu quero deixar o meu abraço mais uma vez, a paz do Senhor para vocês que ficaram aí assistindo esta live. Li um pouquinho do apóstolo Paulo, que ele tinha um espinho na carne. Esse espinho o Senhor Jesus não tirou, mas ele derramou sobre o apóstolo Paulo a graça dele. Deus derrama sobre você nesta noite a gloriosa e preciosa graça do Senhor. Ele derrama sobre você a unção do Espírito Santo. Ele derrama sobre você esta graça maravilhosa, para que você seja forte no dia da tempestade, para que você seja forte no dia da angústia, para que você seja forte no dia da adversidade, para que você seja forte no dia da perseguição, para que você seja forte no dia da calúnia, para que você seja forte no dia
que se levantarem contra você, Jesus está dizendo, não temas, eu te escolhi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Manda seu telefone, meu telefone é 996 48 0529. Vou repetir, anota aí, a irmã Cleonice está pedindo, 21 996 48 0529. Um beijo para todos, a paz do Senhor. Eu ia falar 10 minutos, mas nem sei quanto tempo eu estou falando. Eu só sei uma coisa, que Jesus manda te dizer nesta noite. Ainda que você seja menos amado, continue amando. O amor vence. A minha graça te basta. Amém? Você pode me mandar um abraço, eu mando um abraço para você. Glória a Jesus, aleluia. A minha graça te basta. No dia da dor, no dia da doença, no dia da saudade, no dia da perda, no dia da perseguição, no dia da adversidade, a minha graça te basta. Amém? É assim que eu vou vivendo meus dias, com a graça de Jesus sobre a minha vida. Fique na paz do Senhor. Até a próxima, se assim Deus permitir. Deus te abençoe. Obrigada a todos que ficaram aí, mandando os coraçõezinhos, mandando o dedinho, e a Raqueline dando amém, Denair, Cleonice, Madalena, a tela vai subindo, eu vou perdendo os nomes, mas depois eu vejo no Face. Eu ligo o computador e vejo todas as mensagens. Deus abençoe a todos. Amém.